Os bandeirantes, os primeiros paulistas, tinham um problema em São Paulo com um êxodo da mão de obra toda para as minas do ouro. Então, não estava esvaziando São Paulo. Então, a preocupação era essa, de não ter mão de obra. E os paulistas todos indo para Minas Gerais, naquele tempo, Minas do Ouro. E, além disso, abriu um caminho do Rio de Janeiro para lá. Então, os reinós, que eram a luta dos reinós, eram os portugueses, que iam para as Minas também. E os paulistas entravam em choque com eles. Foi a famosa Guerra dos Emboabas. Mas muitos deles desistiram dessa busca do ouro, como Antônio Pires de Campos. Então ele relembrou da história quando ele era menino, com o pai dele, que encontrou ouro aqui nessa região aqui do Centro-Oeste, e que seria hoje conhecido como as lendas dos martírios. Então, Pires de Campos veio para cá e, com sua própria bandeira, né, capitaneando uma própria bandeira, e chegou até aqui ao porto onde o pai dele já tinha chegado aqui no São Gonçalo, na subida no rio Cuiabá, com confluência com o Cochipó. E aqui, mais tarde, antes disso, muitos outros bandeirantes já tinham buscado ouro mais fácil nas reduções jesuíticas espanholas. Então, como não podia ainda fazer nada, porque era sob domínio espanhol naquele tempo, mas os bandeirantes avançaram a linha de Tordesilhas e chegaram aqui até hoje Mato Grosso do Sul, numa região que chamava província do Itatim, também Santiago de Xerez. E aí arrasaram com as reduções jesuíticas para pegar os índios mais catequizados, né? Seria mais fácil a mão de obra. E então foi quando esses primeiros bandeirantes entraram nesta região do Centro-Oeste. Antônio Pires de Campos, já adulto, então fez com a sua própria bandeira, veio para cá e foi um bandeirante autêntico que mais demorou nesta região. Foi quando ele, procurando ouro, é interessante, ele procurava ouro, encontrou índio. Então ele encontrou os cochiponés, deu luta dura com ele e conseguiu aprisionar. Então levou muitos índios. E na passagem no Pantanal, encontrou numa aldeia velha outro bandeirante, Pascoal Moreira Cabral. Então Pascoal Moreira Cabral veio para cá pregar esses índios. Nessa luta com os índios não levou a melhor, perdeu até um filho nessa luta com os índios. Mas em compensação encontrou ouro. Interessante que o Antônio Pires de Campos, procurando ouro, encontrou índio. Pascoal Moreira buscando índios, encontrou ouro. Então é interessante esse encontro. E mais tarde, então, Pascoal Moreira Cabral, com uma amostra de ouro, mandou outro grupo de bandeirantes, o Antônio Antunes Maciel, que ele estava em dificuldade, porque os índios, naturalmente, ia dar conta deles aqui no São Gonçalo. Então ele mandou o Antônio de Antunes Maciel para São Paulo com a amostra do ouro que foi encontrado aqui. Que com isso vieram muitos outros, quando chegou também o Antônio de Almeida Lara, em 1720. Esse Antônio de Almeida Lara subiu depois com o intuito dele, já veio, como dizia, apetrechados com instrumentos de minerar, porque a notícia do ouro tinha que vir buscar ouro. Então ele procurou subir o rio Cochipó, e foi quando ele encontrou ali no Mutuca, no rio, formou ali no rio Mutuca com o rio Cochipó, um arraialzinho, chamada... fazia uma forquilha, naturalmente, com o rio Cochipó, então ele formou o arraial de Forquilha, isso já em 1721. Então já tínhamos 2 arraiais formados. E só depois
que veio com ele, naturalmente deve ter vindo, o Miguel Sutil de Oliveira. E assim, Cuiabá foi formado também uma outra lavra aí na Igreja do Rosário, com o ouro de Luvião, que foram encontrados, e formava-se o terceiro arraial do Cuiabá, que eram as lavras do Sutil. Pois é, então com essas vindas desses bandeirantes, o primeiro que veio no porto de São Gonçalo, que até deu o nome de Capela de São Gonçalo, foi o pai de Antônio Pires de Campos, Manuel de Campos Bicuto. Então ele deu, naturalmente, veio como sacerdote e ali foi a importância maior do bairro, hoje São Gonçalo Beira-Rio. Naquele tempo era São Gonçalo, simplesmente o nome de um santo padroeiro dos navegantes, né, dado pelos portugueses. E ali foi importante porque foi a primeira missa rezada ali, naturalmente com o sacerdote nessa cronologia toda. No tempo a gente percebe que foi a primeira capela, primeiro sacerdote, primeira missa e primeiras imagens que vieram, antes mesmo da imagem de seu Pão Jesus, e que foi depois, e depois a leitura da ata no tempo com Pascoal Moreira Cabral. E a mais importante é a leitura da ata ali naquele lugar, São Gonçalo. São Gonçalo, então, por Antônio Pires de Campos, que veio já adulto, o nome do pai, que o pai dele tivera dado, São Gonçalo. E ele chegou, então deu o nome de São Gonçalo Velho. Hoje, São Gonçalo Beira-Rio. O único meio de transporte para chegar aqui era em Canoas, em Batelões, né? Batelões já era tão grande, feito de um tronco de uma árvore só que existia lá em São Paulo, na região de Tietê. E então tinha Batelões, tinha 15 metros de comprimento e até chegava até 2 metros de largura. Então com essas embarcações, principal embarcação só tinha que ser. Então com essa ideia que é o meio único de transporte deles, eu imaginei que a gente podia fazer um monumento lembrando os 3 primeiros arraiais que lembravam esse complexo de lavras aqui na região do Cuiabá. Os 3 batelões foi a ideia que eu encontrei para significar os 3 primeiros arraiais que formam o complexo das lavras do Cuiabá, né? Que formam assim a fundação do Cuiabá. Então os 3 batelões na posição vertical, como um monumento simbolizando o marco zero da fundação de Cuiabá.